Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós. Muito bem, então, meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos traz, principalmente no Evangelho, um ensinamento muito interessante de Jesus. É bem legal perceber que Jesus, ele sempre vai utilizar das imagens, daquilo que as pessoas viviam no seu cotidiano. Então, quando ele dá o exemplo da videira, para todos aqueles na época de Jesus que estavam ali escutando, era muito fácil entender o exemplo que ele estava dando. Por quê? Porque a videira era uma das principais culturas de cultivo naquela região, até porque o povo lá apreciava um bom vinho, né? Então era uma coisa do cotidiano deles. Quase todo mundo conhecia o esquema de vida e de produção de uma videira. Para nós, às vezes, pode parecer um pouco mais distante, justamente porque nós estamos vivendo numa sociedade urbanizada, então talvez não tenhamos tanto contato assim com a realidade das próprias plantas e de uma maneira específica da videira. Então vamos tentar entender um pouco do que é que Jesus queria nos ensinar. Quero dividir em duas partes. A primeira parte, já foi falado muito bem na historinha, que é a parte do permanecer em Cristo. O ramo que precisa permanecer na videira. Então, só retomando alguns pontos da boa explicação que os nossos amiguinhos da historinha nos deram. É interessante nós percebermos o seguinte: o ramo necessita estar junto da videira. Por quê? Porque é a videira que vai extrair, por meio da sua raiz, vai extrair do solo todos os nutrientes para que possa fortalecer todos os seus ramos. Então, o que vai acontecer? Ela extrai os nutrientes, eles vão passar por todas as partes da videira. E conforme os nutrientes vão chegando nos pontos, nos ramos, eles vão se fortificando e se preparando para dar frutos. Tem videiras que precisam de 3 anos recebendo nutrientes para se estruturar para começar a dar frutos. Então os nutrientes são essenciais. Ao mesmo tempo, como já foi bem falado na historinha, se você tira o ramo da videira, os nutrientes não chegam mais, é claro. Então o que vai acontecer? Vai ficando fraco, seca e se perde. Então nós somos convidados a viver a nossa vida unidos em comunhão com Cristo, unidos à videira, nós que somos os ramos. Porque do contrário, esses nutrientes que nós podemos dizer é a graça de Deus que nos dá vida, que nos fortalece, que nos dá sentido, que nos anima a continuar caminhando, nós vamos nos fechando à graça de Deus. Então vamos ficando desanimados, então vamos muitas vezes até perdendo o sentido da vida.
estar unido ao ramo não é apenas para dar frutos, mas é para viver bem. Então, o primeiro ponto importante é este: nós não vamos viver bem se não estivermos unidos ao Senhor, porque nós não vamos receber os nutrientes que são a graça de Deus. O segundo ponto também, e que eu quero destacar um pouco mais hoje, é uma parte do Evangelho em que Jesus diz o seguinte: todo ramo que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Este verbo limpar, ele é o mesmo utilizado no grego para falar a respeito de podar. Podar e limpar. E como nós estamos falando de videira, como nós estamos falando de uma planta, de uma árvore frutífera, nós precisamos entender um pouco o sentido desta poda, ou das podas. Quem já teve a oportunidade de estar mais diretamente no campo, ou de repente no final de semana você vai lá, cuida do seu sítio, alguma coisa nesse sentido, você sabe muito bem que é importante que numa árvore frutífera a gente faça determinadas podas. Por quê? Porque, veja, o nutriente ele vai para um ramo, e esse ramo que dá fruto, né? Quando vai crescendo outros ramos pequenos, esses nutrientes eles são divididos. Então não chega a mesma quantidade de nutriente para todos os ramos iguais, né? Aquela força que antes tinha não vai ter mais. Por quê? Porque ele começa a dividir os nutrientes. Então aquele ramo que antes dava frutos maiores, por exemplo, um grande cacho de uva, com muitas uvas e tudo mais, vai começar a dar cachos menores, uvas menores, vai dar menos fruto e com menos qualidade. Por quê? Porque a força dos nutrientes não está chegando como estava chegando antes. Então é preciso fazer uma poda para ajudar na produção. Então você tem que cortar alguns raminhos daqueles ramos que produzem, você sabe que produz, para quê? Para que os nutrientes não se desviem e possam ir todo para aquele ramo, para que aí assim possa produzir. Então é preciso ter este cuidado, Então existe esta poda, que é a poda para poder produzir mais. Existe uma outra poda, que é a poda da limpeza. Então os galhos que são secos também, os galhos que não estão bem, que estão doentes, que podem de repente atrair alguma peste, qualquer outra coisa que possa danificar todo o ramo, precisam ser cortados. Então veja, que interessante, na nossa vida também é assim. Às vezes nós, como ramos que damos fruto, começamos a permitir, por exemplo, que vá surgindo ramos secos em nós. O ramo seco é como o pecado, que nos atrapalha, que nos faz mal, que muitas vezes nos faz ficar doentes. Então nós precisamos cortar, podar o pecado da nossa vida, para que nós possamos continuar produzindo frutos, e muito mais frutos. Precisamos ir podando o pecado para que essa produção possa continuar. Ao mesmo tempo, vão surgindo pequenos raminhos, e que nós poderíamos muito bem comparar com os vícios que vamos começando a ter ao longo da vida, ou com os hábitos ruins, os hábitos errados que nós vamos tendo ao longo da vida. Esses pequenos raminhos, eles vão roubando os nossos nutrientes, eles vão roubando a nossa energia, ou seja, eles vão nos roubando a graça de Deus, vão nos tirando da graça de Deus. Então vamos ficando mais fracos. Os nossos frutos, que antes eram mais abundantes, talvez, de mais qualidade, eles começam a cair em qualidade e cair também em quantidade. Portanto, irmãos e irmãs, é necessário fazer uma poda em nossas vidas. Nós precisamos ser podados. Então,
E as podas, elas acontecem de duas maneiras, de maneira muito especial na nossa vida. Falando da nossa vida espiritual e de um modo geral. O primeiro tipo de poda, lembrando que toda poda é dolorosa. Não existe poda que não seja dolorosa. Se você cortar os ramos de uma planta, ela vai sentir. E vai sentir dor. E não estou falando de uma maneira romantizada. Tadinha da plantinha. Não, não é isso. Cientificamente comprovado que essa planta ela vai sentir dor. E nós também vamos sentir, porque é doloroso. As podas são dolorosas. Deixar algumas coisas ou algumas pessoas de lado, alguns vícios, alguns hábitos que nós criamos ao longo da vida e que não nos fazem bem, é difícil, é doloroso, mas é necessário, é extremamente necessário. As podas acontecem de duas maneiras. A primeira são as situações difíceis da nossa vida, as situações complicadas em nossas vidas. Estou dizendo que todas as situações são assim, mas se nós olharmos com um olhar positivo, talvez ali nós encontremos uma lição de uma poda que pode precisar ser realizada em nós. Quando, por exemplo, nós apegados que estamos a alguma coisa e acabamos perdendo isto, uma poda. Não é que Deus quer que você sofra para você ser podado, mas nós somos tão cabeça duras que às vezes nós precisamos aprender com essas coisas difíceis. Sabe aquela pessoa que é apegada demais, desesperada no dinheiro, tem que guardar tudo, tem que economizar tudo, não pode fazer isso, aquilo. Daqui a pouco acontece um carro raspa em algum lugar, ela quase morre do coração. Às vezes nem tanto pelo carro, mas pelo dinheiro que vai gastar e essa coisa toda. A pessoa sofre tanto pelo apego exagerado. E quem sabe aquela lição não está dizendo para você, calma. Pode ser uma poda, né? Um exemplo. E também existem outras podas que precisam ser feitas por iniciativa nossa. Sempre nós temos que olhar com um olhar positivo para essas realidades das podas, mesmo que elas sejam difíceis. De repente alguém que você é tão próximo, tão apegado, e que talvez se afaste de você, talvez a sua relação com essa pessoa já não seja nem tão equilibrada. Talvez você tenha feito dessa pessoa a sua videira, ao invés de fazer de Cristo a sua videira, não sei. Entende? São podas que vão acontecendo. Mas também, por outro lado, nós precisamos tomar a iniciativa nas podas. Se eu sei que o pecado está me fazendo mal, que não está me ajudando, em algum hábito, eu preciso tentar cortar. Eu preciso tentar cortar. Então, se nós examinarmos em nossas vidas, nós vamos encontrar. E como é que é este exame? Jesus nos ensinou aqui na palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos falei. É a palavra de Deus que vai dar o discernimento sobre as podas que precisamos fazer. Eu leio a palavra de Deus, eu escuto o Senhor falando por meio de sua palavra, por meio dos mandamentos, como nos diz a segunda leitura, e por ali eu vou analisar a minha vida e perceber, opa, eu preciso fazer uma boa poda aqui. Tem muitos ramos aqui que estão me roubando a graça de Deus, estão me roubando esse nutriente tão essencial para a minha vida, então eu preciso cortá-los. Eu preciso cortá-los. Mesmo que seja doloroso, eu preciso fazer esta poda. E todos nós precisamos, sem exceção nenhuma. Não existe uma pessoa que não precise de uma boa poda. Na primeira leitura nós temos um bom exemplo disso com São Paulo. São Paulo, o maior evangelizador da história, um dos maiores ali, alguém que mudou a história do cristianismo, levando o evangelho a tantos e tantos lugares, por tantos e tantos quilômetros, com tantos e tantos frutos, mas para isso ele precisou ser podado diversas vezes. Veja que interessante na leitura de hoje, São Paulo animado, fez a experiência com Jesus, se converteu e tal, vou sair evangelizando, começou a evangelizar, mas você sabe que São Paulo tem um gênio difícil,
O bicho era duro na queda, era briguento, tinha um gênio assim, indomável. E é claro, precisava de podas para poder lidar com isso. Aqui nós escutamos uma poda. Ele começou a pregar de tal maneira que começou a arrumar até confusão. E a igreja que estava tranquila, depois que ele se converteu, ele mesmo começou a arrumar confusão com os judeus e tudo mais, até que chegou uma hora que os discípulos disseram: Barnabé, faz um favorzinho para nós, ajuda nós, pega São Paulo, bota lá no porto lá de Cesareia, manda ele lá para Tarso, manda ele para longe de Jerusalém, que a coisa está feia para o lado de cá. São Paulo teve que ir para Tarso, São Paulo teve que ficar um tempo parado, com certeza rezando, estudando, pregar por ali. Só depois de uns bons anos é que Barnabé voltou para pegar São Paulo e para começar as viagens missionárias. Mas veja que interessante, foi uma bela de uma poda que foi feita em São Paulo. E essas podas não terminaram aqui. Se você acompanhar os Atos dos Apóstolos, você vai perceber que ele foi podado diversas vezes. Agora, se São Paulo, que por ser podado, deu tantos frutos e com tanta qualidade, nós colhemos os frutos até hoje, se ele precisou de poda, imagina eu, imagina você, imagina nós. Precisamos também passar por essas podas, para darmos mais frutos, e mais frutos com cada vez melhor qualidade, assim como São Paulo viveu, assim como São Paulo também enfrentou. Por isso nós queremos pedir na Eucaristia de hoje, que o Senhor nos dê a humildade em primeiro lugar, para reconhecer que precisamos de podas, o discernimento para, a partir da palavra de Deus, perceber quais são os ramos que precisam ser podados, e a coragem para poder acolher estas podas que a vida nos faz, ou tomar a iniciativa para nós mesmos podarmos os ramos que não estão nos fazendo bem, que estão nos afastando da graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.